formação de professores é uma questão da maior importância que precisa ser tratada cientificamente e em diferentes aspectos. Quando nós falamos nessa proposta, temos que primeiro definir o que entendemos cada uma destas palavras. Na verdade, hoje há uma certa confusão, porque algumas pessoas tendem a dizer professor com uma série de palavras que fogem do conceito específico. Ouve-se, por exemplo, falar em animador, em orientador, instrutor, profissional de educação, tutor e uma série de outros termos. Vamos focar exatamente na ideia de professor. Quem é o professor? Em primeiro lugar, trata-se de uma instituição onde esse ator está presente. O professor simboliza uma educação sistemática. Isso porque a educação pode acontecer de maneira aleatória, ou seja, propriamente dizendo, assistemática. Não é o caso aqui, não vamos nos referir a essa situação. O professor tem um papel encarregado de uma missão, ele dá aulas, tem funções, ele está num contexto, num conjunto em que outras pessoas também atuam. O professor está numa sala de aula, ele é a autoridade, sem ser o autoritário. A autoridade do professor é fundamental no que se diz quanto ao conteúdo que ele ensina, não significando que ele tenha que saber tudo, nem necessariamente que de algum tópico ele saiba mais até do que o aluno. As informações são obtidas por diversas fontes e hoje em dia com as mídias eletrônicas, com todo o poder de penetração da internet, pode o aluno simplesmente saber alguma coisa mais. Não é esse o nosso ponto de discussão. Mas se o professor entra numa sala de aula, tem que estar preparado. Tem que ser responsável pela aula que vai dar. Há um programa, há uma ementa em todos os níveis. Desde o ensino mais elementar com a criança pequena até uma pós-graduação, o professor tem que se preparar para a aula que vai dar. Eu costumo dizer que o professor mais importante é o que está no nível de início. Então, para uma criança pequena, de 3, 4 anos, temos que ter um professor mais formado ainda. O professor menos importante é aquele da universidade, é o que trabalha com adultos. Essa relação inversa se justifica porque a responsabilidade do professor diante de uma criança é muito maior em diferentes abrangências. E aí nós entramos na palavra formação, a formação do professor. O que é preciso para alguém se tornar um professor? Conhecer o conteúdo que vai dar aula. Isso é óbvio. Eu não vou dar aula de chinês porque eu não tenho a menor ideia de como é essa linguagem. É preciso saber o que vai ensinar. Não se pode simplesmente entrar na sala de aula e apresentar de maneira completamente inconsequente conteúdos. No entanto, a formação não se restringe ao aspecto da aula propriamente dita, do conteúdo. E é por esse caminho que nós vamos conversar. Quando eu falo em formação, eu estou me preocupando com aquela pessoa que está na sala de aula desde a sua própria infância. Quem é o professor? É uma pessoa
como todos nós, qualquer pessoa é um valor. Ninguém atribui um valor a uma pessoa. A pessoa tem um valor em si mesma. É um valor ontológico. A dignidade da própria pessoa lhe é inerente. Então, se estamos falando de formação de professor, em primeiro lugar, sabemos que é uma pessoa que tem um valor próprio, inerente, uma dignidade, uma beleza que está em sua própria forma de ser. Então, a formação, na realidade, para qualquer profissão, não só para o professor, é iniciada na infância daquele sujeito. Não é uma coisa que se adquira subitamente em um curso em nível de ensino médio, ou mesmo posteriormente numa graduação ou numa licenciatura. A formação começa desde a infância com os valores que a família oferece, com a aquisição das virtudes, com a vivência dessas virtudes. O professor não se constrói de repente. Não é de uma maneira súbita que alguém entra numa universidade e se pretende formar um professor. A formação do professor está fundamentada em pilares que são construídos desde o seu primeiro convívio social, desde a sua primeira infância. Dito isso, vamos pensar agora no curso específico, porque nós não podemos voltar atrás, não podemos olhar para trás. O que é um curso de formação de professores? Um curso de formação de professores tem dois grandes campos. A parte específica, que nós já falamos, inclusive, do conteúdo, e a parte que é da ética. Quem é esse sujeito que é o professor? Pode ser de geografia, de línguas estrangeiras, de artes visuais. É uma pessoa que tem uma presença marcante na frente do aluno. É importante entender que, ao se falar de professor, necessariamente eu estou me referindo a educador. Todo professor é um educador. Não há como se pensar um professor desconectado com o seu papel de educador. O educando e o educador se relacionam num processo de formação que visa um aperfeiçoamento contínuo. Não estou dizendo que o professor já está perfeito nem plenamente formado. No entanto, não podemos nos esquecer que ele está à frente nessa caminhada. O professor, necessariamente, para ser professor, tem que estar, ao menos, alguns passos à frente do seu aluno. Senão ele não teria o que fazer ali. Ele é a presença heterônoma, que apresenta virtudes, que mostra indicações, e o sujeito educando recebe. É isso que nós chamamos a heteronomia. Vem de fora, até que o educando seja capaz de guiar sua própria consciência e viver as virtudes no que se chama autonomia. Esse é um detalhe que não tem acontecido muitas vezes. O professor se esquece, ou ninguém lhe disse, ou não foi formado, dessa sua responsabilidade absoluta como aquele que traz para o educando a verdade, o belo e o bom. Se nós nos detivermos nesses
três aspectos que formam um tripé de sustentação fundamental na educação, teremos a formação do professor. A verdade inclui o conteúdo. Não é só numa aula de ciências, não é só numa aula de matemática. A verdade é a honestidade da apresentação de um tema, de uma informação, de um dado. É um princípio sem o qual não haverá uma aula, mas sim uma farsa, um engodo, ou então alguma coisa que seja com outros objetivos. A questão da verdade é norteadora. O norte que a verdade apresenta exige a justiça. Um professor é justo quando não foge da verdade e respeita. E nesse sentido, eu estou aos poucos enumerando elementos fundamentais, existe uma reverência. Todos nós somos reverentes diante, em primeiro lugar, da própria natureza. A beleza, a imponência, a majestade dos fenômenos da natureza. Uma trovoada, um oceano, uma pequenina flor. Então, dessa reverência inicial, se aprende os outros tipos de reverência. E a reverência à verdade leva o professor a ter a humildade. Porque exatamente elas são correlatas. Na formação do professor isso é muito importante. Se um professor é reverente, é porque ele é humilde. Ele sabe a sua pequenez diante de fatos tão grandiosos, das outras pessoas tão valiosas, tão belas, que são os seus alunos. Essa reverência lhe dá a força da humildade. Mas a humildade não é mediocridade. Humildade é uma palavra, em geral, mal interpretada, porque humildade vem de humus, humus, terra. É preciso cultivar essa terra, semear. Então, a humildade consiste em reconhecer que não é de si próprio que surge a planta. Há uma semente plantada e há frutos que são oferecidos. A humildade mostra ao professor que ele é um instrumento. Então, essa formação dentro dessa ideia que eu estou trazendo, dessa figura do verdadeiro, do belo e do bom, que é o princípio desde a antiguidade clássica grega, é o núcleo da nossa conversa. O que é a verdade? A verdade existe fora de mim. A verdade existe fora do professor. Ninguém é dono da verdade. Todos nós nos aproximamos da verdade e cada vez sabemos que dela sabemos menos. Temos que conhecer e saber que ainda precisamos conhecer cada vez mais. Além do que, tudo muda muito rapidamente nesse campo da informação científica. A verdade é uma luz que não pode ser ocultada. Quando nós falamos no bom, entramos na ideia do respeito ao sujeito para que ele tenha as melhores características. E aí vem o que se chama valores atribuídos. Porque eu falei ainda há pouco, a pessoa tem uma dignidade própria, é um valor ontológico que ninguém lhe atribuiu. Além disso, surgem as qualificações. A pessoa é honesta, a pessoa tem a temperança, tem a justiça, é prudente, tem a perseverança, a generosidade, a amizade, a lealdade e assim por diante. Ninguém nasce com nenhuma dessas qualidades. Ninguém nasce ético. Nem o professor, nem os alunos. Nenhuma pessoa. Não há esse cromossoma. Não há uma linha genética para essas qualidades. Então é preciso aprendê-las.
É nesse momento que eu entro com a vertente da forma de ensino-aprendizagem, da responsabilidade do professor de também transmitir essas virtudes. A consciência do professor deve lhe mostrar esse ponto do qual ele não pode fugir. O professor precisa ser bom e fazer com que os outros aprendam também que a bondade é um grande valor. Sem isso não há felicidade. Em seguida nós temos a beleza. Podemos pensar na beleza de um pássaro. Podemos pensar numa sinfonia de Beethoven. Podemos pensar no Davi de Michelangelo. Podemos pensar na letra que uma criança começa a desenhar numa folha de papel. A beleza está à nossa volta. É só olhar. E essa beleza faz parte da construção da formação do professor. Nada mais triste do que um professor triste, do que um professor que não vê a beleza, de um professor sem entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra tão importante, quer dizer Deus dentro de nós. Theo, Deus em grego. Entusiasmo quer dizer alma cheia de Deus. Então a alma cheia de beleza, de bondade e de verdade. É nesse sentido que o professor precisa ser formado. Formado para uma missão, sem aquela ideia que me parece um pouco distante de que era uma vocação missionária. Não, o professor tem que receber altos salários, tem que ter condições fundamentais, investigação científica, estímulo à pesquisa. O professor é um ser humano, tem seus problemas, no entanto, tem uma responsabilidade fundamental de educar. Esse é o ponto. A formação de professores deve estar voltada para a responsabilidade de ensinar e de educar, informar e formar. Isso de uma maneira livre. A liberdade é inerente à pessoa. O professor é livre. Decidiu ser professor. É alguém que escolheu, tem uma consciência. Ninguém pode empurrar uma pessoa para fazer alguma coisa que não seja a sua vontade. Então nós entramos numa outra vertente filosófica que é também essencial, a vontade. A vontade não é o desejo. A vontade é a clareza da intenção marcada, inspirada pela consciência livre. O ser livre se volta com sua vontade e determinação para algo. E o professor, sabendo disso, precisa continuar a sua formação. Então, nesse momento, eu chego à conclusão com uma ideia, que talvez não fosse a esperada, de que a formação do professor é apenas inicialmente uma proposta de uma faculdade, ou de alguém que lhe ensinou, ou de um curso de atualização, ou de um curso de pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, mas é uma proposta interior do próprio sujeito. O professor jamais para de estudar, jamais para de se atualizar, de se interessar. O que é que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito? Qual é a finalidade da educação? Quais são os fins? Por que eu estou aqui? Não é só um meio de vida, de modo algum é um meio de vida. Pode fazer outra coisa, vai até ser melhor remunerado. Não é essa a questão. O que o professor pretende é levar ao jovem, ao adolescente, ao jovem adulto, à criança, algo de novo. Algo que desperte nele a chama da pessoa que é,
para que se torne realmente tudo o que é em seu potencial. Cabe ao professor descobrir potencialidades que muitas vezes o aluno nem sabe que possui. É ampliar os horizontes. E nisso ele precisa se formar. E aí é uma etapa em que podemos usar a palavra autoformação. Então eu comecei dizendo que a formação do professor vem desde a sua infância, passa por toda a sua vida, chega a um processo sistemático, regulamentado, que é um curso de faculdade, por exemplo. Depois tem toda uma atuação com a sua consciência, a sua liberdade, a sua vontade, e dando de sua dignidade a honestidade da aula que ele está dando. É muito importante isso. A cada momento, a cada dia que ele entra numa sala de aula, há uma renovação do seu compromisso. E para isso ele foi formado e para isso ele continuará a sua formação. Portanto, é necessário estar atento a esse detalhe. A formação do professor jamais termina e não se limita à aquisição de novos conteúdos, a um acompanhamento do progresso da ciência, mas a toda a beleza do amor para que seu trabalho seja realizado com o coração. O coração é o núcleo da sua atitude. O professor se forma dia a dia com uma interação com seus alunos, aprendendo com seus alunos, inclusive rejuvenescendo com cada turma que chega para a sua sala de aula, porque o professor vai envelhecendo, mas se renova porque há pessoas que estão com futuro pela frente e que, num certo sentido, dependem dele. Muito obrigada.